Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Papo Aberto Mulher, programa de estreia com dois convidados ilustres aqui na nossa mesa. Mas antes gostaríamos de falar sobre os nossos patrocinadores, né, Lívia? Fala aí. Isso aí, agradecemos o Projeto Germinar, levando consciência, né? E agradecemos também ao Kumon São Vicente, onde também ajuda muita gente. Esse é o propósito do Papo Mulher. Então, os patrocinadores que estão chegando, eles têm que, além de patrocinar, eles têm que trazer um trabalho bonito para a comunidade. Certeza. Esse é o nosso projeto aqui. Queremos empresas com propósito, Exatamente, né? exatamente. E sobre os nossos convidados, apresenta, vai, fica com você. Vou apresentar, porque aqui na minha frente eu tenho duas pessoas. Vou começar pelo Dr. Armando. O Dr. Armando, advogado criminalista, aqui na nossa cidade de Santos, em São Paulo, Baixada inteira, né? Vai para Brasília, né? Algumas coisinhas já tem lá em Brasília que a gente vê. Um advogado de ponta, então a gente está muito honrado de ter você aqui, assim, no primeiro. E também, além de advogado, você é professor da graduação da Unimes, né? Faculdade Metropolitana. Gente, tem um currículo extenso que aqui a gente vai só resumir, né? E também, querido padre Denilson. O padre Denilson, eu vou ter que dar uma coladinha aqui para falar, porque é muita coisa. Então, ele colabora na Diocese de Santos, como reitor do Santuário do Valongo, ele é capelão da Santa Casa, pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção, é isso? Isso mesmo. Então, muito, muito bem-vindos vocês. É uma honra ter vocês aqui. Padre Denilson eu conheci através de uma live que eu fiz e que foi um sucesso aquela live. Todo mundo gostou. Que legal. As pessoas falaram, assisti 2, 3 vezes depois com meu pai. Eu falei, olha que interessante. E hoje eu acredito que não tem como não ser interessante, né? Com certeza. A gente vai falar. O assunto vai ser... É polêmico. É polêmico. Mas a gente... Não é que a gente quer causar polêmica. A gente quer trazer informação, que eu acho que é mais importante, né? Informação para as mulheres. E Ni, deixa eu fazer uma pergunta. Por que o Papo Aberto Mulher, o primeiro de estreia, com 2 homens? Então, né? Por que será? Alguém tem um palpite? Pra quebrar, né? Na minha opinião. Eu acho que é pra quebrar essa questão do... Poxa, tudo tem que ser mulher. Se fala de mulher, as entrevistadas têm que ser mulher. Não, os homens têm muita informação importante a respeito das mulheres, né? Imagina um padre, um advogado criminal falando sobre o tema de mulheres. Né? Padre, então a gente quer quebrar esses paradigmas. Eu já vou começar passando a bola, assim, porque aqui, nem a gente tem esse pensamento formado, porque 2 homens. Nós escolhemos 2 pessoas que iam abrilhantar para a mesa e o assunto em si esclarecer. Então, padre, o que você acha? Assim, por que vocês 2 vão abrilhantar esse assunto e o Papo Aberto Mulher, o primeiro Papo Aberto Mulher? Então, primeiro eu penso que não é porque é diferente que eu tenho que me sentir ameaçado. Então, a diferença ela sempre enriquece. Então, uma mesma coisa visto por um homem e por uma mulher, ou vistos por pessoas que têm orientações sexuais diferentes, sempre dará um colorido diferente. Isso enriquece. Então, isso nos ajuda tanto em relação à mulher, como ao homem, como à sociedade, como as nossas decisões na vida. E quando a gente fala da mulher, também a gente tem que falar de homem, do amplo conceito de família que existe hoje na sociedade, né? Porque a gente, de fato, precisa da interação dos dois, né? Para que as coisas possam ter uma engrenagem. Isso. Concordo. E quando eu falei que a gente não tinha ideia fechada, porque eu tinha certeza que vocês iam fechar. Eu acho que, na verdade, o intuito dela era isso. Pra vocês não saírem respondendo. Era isso. Então, eu agradeço, né, aqui terminando a abertura, apresentação de vocês. É uma honra ter vocês aqui no primeiro Papo Aberto Mulher, tá? Vamos, então, falar de violência, né? Infelizmente, esse assunto a gente tem que falar. Sim. Porque é um assunto que tá, infelizmente, cada vez mais. A gente escuta mesmo, né? E tudo que acarreta, né? Então, eu vou já puxar essa bola aí pro Dr. Armando.
Tá bom. Primeiro, o que consiste a violência contra a mulher? Em primeiro lugar, muito feliz de estar aqui com vocês nessa avant-première, né? Estou Oh! inaugurando o programa Yeah. ao lado das duas. E do padre aqui, o padre Denilson. É um assunto bastante interessante, vocês conseguiram mesclar dois assuntos em voga, né? E o que eu observo, antes de responder a pergunta, o que eu estou percebendo hoje nas pessoas é a falta de espiritualidade. Eu não falo nem espiritualidade da igreja A, B ou C, Sim. não é isso. É levar esse assunto para dentro de casa. As pessoas hoje estão clicadas no celular, na televisão, em uma série de outras telas, mas as famílias pouco falam sobre espiritualidade. Né? E não é obrigado o pai que é católico, a mãe católica, o filho ser católico, ou o pai é espírita, a mãe é budista. Não, nada disso. Precisa levar o assunto para ser discutido. Quem faz isso é o padre, né? Sim, O padre faz isso naquele meio dele, lá na paróquia dele, etc. Então, antes de começar a falar de um assunto tão pesado que nós falaremos agora, eu quero agradecer muito mesmo essa possibilidade, esse momento de poder falar com os internautas, né, e com vocês. Estar aqui em primeiro lugar. Vamos ao assunto. Em primeiro lugar, Lei Maria da Penha. É uma lei, vamos dizer assim, relativamente nova. Ela é de 2006, tem 19 para 20 anos. Essa lei nasceu, desculpa a palavra, mas de uma desgraça. Sim. Essa hoje senhora, né, que está viva ainda, Sim. ela recebeu tiros do seu companheiro, né? Ela apanhou muito, etc. Conseguiu sobreviver. E foi um caso muito emblemático que a justiça foi se debruçar naquilo, estudou aquilo e falou: precisa fazer alguma coisa. Aí o Congresso Nacional se mexeu e criaram a Lei Maria da Penha. Por que eu falo se mexeu? Porque até os anos 90, 80, 70, eu nasci nos anos 70, então eu escutava essa conversa, né? Os três aqui são muito novinhos, mas eu já ouvia essa conversa. No passado se falava o seguinte: briga de marido e mulher, padre, ninguém deve meter a colher. Então, isso aí, a pessoa sabia que a vizinha apanhava, E a até irmã, hoje a gente ouve, né, esse chavão. a irmã sabia que a outra irmã apanhava do cunhado, na escola a professora sabia que a mãe do menino apanhava do pai, do companheiro, do Os marido, não próprios importa. pais sabiam, né? Todo mundo sabia. Os pais, aí a mãe, a moça, a vítima procurava a mãe, filha, é assim mesmo. Casamento é isso. Esse casamento aí você tem que tolerar. Então, essa ignorância, né? Essa coisa que os antigos tinham, isso acabou. Hoje é intolerância. Por parte de todos. Digo parte de todos, parte da justiça, parte do Congresso Nacional e parte da sociedade. Hoje, até um síndico de um prédio, um comerciante em um bar, ele é obrigado a acionar as autoridades quando existe uma violência. Sim. Mas vamos deixar claro também aos internautas que a violência não é só física. A violência pode ser moral, pode ser psicológica, pode ser financeira. Há uma série de violências. É claro, vamos ponderar aqui que existem alguns abusos. Sim. Em todo tipo de legislação existe abuso. Nesse caso da Maria da Penha, existe abuso? Lógico que existem abusos, né? De todas as partes. Mas é uma legislação nova que hoje o homem, o agressor, ele treme na base. Ele treme na base, porque ele sabe que vai ter problema seríssimo com a polícia, vai ter problema seríssimo com a justiça e pior ainda. Hoje um homem envolvido na Maria da Penha, ele tem problemas severos até no trabalho dele. Porque é uma vergonha, Sim. é vergonhoso isso. Hoje, 2025, Sim. anos 70, 80, 90, bateu na mulher. Mas ela tinha que Hoje apanhar ele vai mesmo, né? pensar, Nossa, Ela tinha que apanhar, né? ela Ela sabe mereceu. porque apanhou. Ela sabe porque apanhou. Sem vergonha. Ela mereceu. Mereceu. Ainda E tinha ficava por esse... isso mesmo. Então hoje, com o advento da lei, que é de 2006, já vai completar 20 anos daqui a pouco, isso mudou. E vou falar mais, vai mudar muito mais. Observe, hoje um homem que tem registro de arma, tudo certinho, direitinho, ele envolvido em uma lei Maria da Penha, o seu registro de porte ele é suspenso. Suspenso ou Acho justo, cassado? A polícia vai lá, retira, e depois, Tá. se ele for absolvido, até porque ele pode ser sim, absolvido, claro, né? claro, claro. Ninguém que é processado, ninguém que é investigado será, todas as pessoas, afinal e a cabo, serão Sim. condenadas, né? Claro. Por isso que existe o Poder Judiciário, por isso que existe uma investigação feita pela polícia e tal. Existem as delegacias especializadas que nasceram lá nos anos 80, com a delegada Rosemarie, depois até virou deputada. Não sei nem se ela é viva ainda, essa delegada. Sei que ela é aposentada, mas não sei se ela é viva. E ela que trabalhou na primeira delegacia de defesa da mulher de São Paulo, que foi um marco para a polícia e para o Estado, Imagina, né? Quebrar paradigma. Quebrar também, paradigma. Né? E essa delegada até depois virou deputada estadual, me lembro disso perfeitamente.
Até uma vez eu fui a Buenos Aires e encontrei com ela andando lá na rua, bati papo com ela. Mas isso começou lá nos anos 80, essa virada de chave. Então hoje, o jovem, a criança, ele sabe, se o papai bater na mamãe, ele chama a polícia, ele comunica a professora, comunica ao síndico do prédio e a polícia vai chegar ali rapidamente e vai resolver, não digo resolver, mas vai registrar a ocorrência e depois será apurada, etc. Só para finalizar, um grande problema que as pessoas, a sociedade tem, são das mulheres mais carentes. A mulher rica, que tem o emprego dela, ela pega as coisas dela, vai embora de casa ou manda o companheiro dela para fora de casa. Mas a mulher que depende do homem exclusivamente para comer, vestir, tomar banho e ter as necessidades básicas de um ser humano, essa mulher depende desse camarada para tudo. Então ela apanha. E vem a questão psicológica. Não, fica quieta. Exato. Não tem nada, ela não fala nada para ninguém, porque se ela comunicar à autoridade, a autoridade vai se mexer, vai até condená-lo, vai até prendê-lo, conseguir ali uma medida protetiva de afastamento. Mas ela não tem pra onde Ela correr. fica receosa. Eu quero fazer também. uma observação. Até como por ser o primeiro, vou colocar até uma situação bem pessoal. O doutor Armando foi meu advogado no Maria da Penha, porque ele colocou essa questão que as mulheres não sabem o que estão passando. E eu fui vítima de uma violência psicológica. E eu só entendi isso quando eu li a petição. Quando ele me mostrou a petição no escritório dele, que era uma violência psicológica que eu estava assim, passando. Só que eu, instruída, tal, eu não tinha essa percepção. Então imagina quantas mulheres Exato. não sofrem isso. Não fazem ideia. Assim, E não passam existe por a isso, lei, né? mas eu acho que bate muito nessa questão do bater. Ah, bateu, Sim. né? Eu Não acho é só que isso. e não é Mas só eu acho isso. mas eu acho que além da questão da lei e além da questão de que se depende do companheiro, eu acho que existe ainda uma outra questão, que é a questão psíquica. Então, por vezes, existe uma questão transgeracional de que, às vezes, a mãe tem um histórico, a avó tem um histórico e por aí vai, daí para crenças, né, trás. padre? Hum? As crenças, né, padre? E aí o que acontece? O companheiro, o namorado que seja, bateu, violentou, ele é solto, mas ela volta, depois ela volta Isso para se ele, repete. depois ela volta para ele, depois ela volta para ele. Existe uma questão psíquica aqui muito forte que, infelizmente ainda, isso não é trabalhado. E aí ela volta, ele vai bater mais forte, ele vai bater de novo, haverão outras violações e violências e pode chegar a vias de fato, É infelizmente. que como essa criança que vai crescer e vai casar, ela cresceu num lar onde teve a violência. E aí ela escuta histórias da mãe falando da avó que tinha. Então, para ela, aquilo meio que normaliza, né? Sem querer. Ela Mas entende vai que se essa é a tornando única. que é normal. Ela entende na prática de que ela não lhe é possível e ela ser feliz. Ela não se sente digna da felicidade, Merecedora da merecedora. E aí ela não consegue sair daquela zona, daquela Sim. situação. E às vezes não precisa nem ter a comunicação verbal. Só estar naquele ambiente, né? A gente já absorve aquela crença e aquilo vai para a vida. É que nem a questão de separação, né? Pais separados. Filhos de pais separados têm muito mais tendência a se separar do que filhos de pais que se mantêm, que estão ali, né? Os filhos casam e os pais continuam casados. Então, eles têm aquilo como exemplo, né? E é uma coisa interessante, assim, voltando talvez aí uns 4, 5 anos, durante a pandemia, a violência contra a mulher, ela aumentou 32 a 35%. Afora os números de divórcios, né? Sim. Que subiram vertiginosamente. Por quê? Por causa do convívio Fica direto. ali, ó. É. Não tinha pra onde correr, não tinha como ir a O lugar casal nenhum. começou a se conhecer, né? Começou a se conhecer, isso aí. daí é no convívio que você acaba conhecendo, É, né? é. E na dificuldade, porque às vezes o Sim, camarada perdeu o perdeu emprego, o a mulher emprego. perdeu o emprego, o filho saiu da escola particular, foi para a escola pública, perderam o plano de saúde, ou seja, uma deficiência naquela família, e ali os problemas começam, né? E aí que entra Casa a que questão não até tem da pão, espiritualidade, ninguém né? tem razão, né? Exatamente. Aí começam as brigas, né? E Começam as aí, brigas. o tema que você tocou antes, né, sobre espiritualidade, que eu acho Sim. que ajuda muito, né, Muito. nesses momentos Sim, difíceis, sim. Muito. né? Se você tem a espiritualidade muito bem ali
é tratada, Arraigada com na seus filhos, família. arraigada na família, Mas- onde você se... Mas o pai chega em casa, ele liga a televisão em um quarto. A mãe vai pra sala. Exato. A criança, cada um tem uma tela. É. E fica ali na tela. Duas. Na hora do jantar, ninguém mais Não. senta à mesa. Ninguém tem mais esse hábito como nós tínhamos no passado, né? O pai falava almoço, jantar. É isso Todo aí. mundo ia à mesa e não tinha Dava a conversa. mão e senta. Sim, ia tomar banho, etc. É. Hoje não, hoje a criança está no quarto, o outro está no outro quarto. Às vezes a criança está na casa do amigo. Cadê o fulano? Não sei. E na escola, agora proibiram o uso de telefone celular. Sim. Né? Mas falar sobre violência doméstica, nós vamos ficar dias e vamos Falando, vamos esbarrar Porque, no outro veja, assunto. O dado da espiritualidade não é uma questão pontual à violência doméstica ou à violência contra a mulher. O dado da espiritualidade, ele perpassa todas as áreas da nossa vida. Equilíbrio da sociedade, né? Eu estou em uma área totalmente diferente da dele. Por exemplo, o hospital. Sim. A forma, uma pessoa que tem uma espiritualidade profunda, independente de religião ou não. Mas quando uma pessoa cultiva uma espiritualidade profunda, e ela tem diante de si o filho que nasceu prematuro que está na UTI neonatal, um CA, a pessoa mais querida da sua vida que está dentro de um caixão, seja qual for as dimensões do hospital, né, que eu sempre brinco e digo que a morte para nós ela é uma colega de trabalho no hospital, porque cada centímetro quadrado do hospital tem cheiro de morte, Sim. né? A gente lida com aquilo ali Sim. assim, né? Então, que a forma de uma pessoa que cultiva uma espiritualidade profunda, da que nunca cultivou nada, Completamente É. diferente. totalmente diferente. Sem dúvida. Padre, eu quero fazer uma pergunta baseado nesses números que estão aumentando, né, da violência. Como que essas mulheres chegam na igreja? Eu sei, eu não estou colocando aqui nada relativo ao confessionário, tá? Mas como essa sensibilização, como elas chegam querendo sair dessa situação, ou elas chegam ainda justificando? Então, uma primeira questão é elas conseguirem chegar perto da gente. Ainda tem Porque essa, né? existe uma questão de transferência. Sim, Quem as violenta é um homem e eu sou homem. sim. Tá. Se E elas curioso, têm, eu não sabia disso, que para o padre também existia para essa, porque se elas têm uma boa referência paterna e a referência ali do esposo, do companheiro que não presta, aí ok, porque aí eles veem o pai como padre, Sim. o padre como pai pai, espiritual, ok. aí vem, beleza. Aí tem uma segunda situação, querem que a gente resolva. As decisões que não conseguiram tomar até hoje, querem que nós resolvemos. Como vai para o advogado, ó, resolve aí. A diferença é que ele vai resolver. Tipo, é o socorro, né? É a Pedido de terceirização. socorro. A diferença é que Você ele fazer por pode, mim? com um pedaço, com um papel, ir lá no juiz e recebe por isso. Eu não, nenhum dos dois, nem recebo e nem vou no juiz. Né? A grosso modo. E aí, o que dizendo, cabe ao padre num momento desse, assim? É o acolhimento, o né? acolhimento. Isso é algo fantástico. Esse é Às o vezes nosso é aquele lugar. abraço, aquele afago, aquela palavra de sim. que você não... Esse é um diferencial importantíssimo. O nosso lugar é o do pastoreio, o dos braços. Chegar, escutar, ter a paciência de deixar a pessoa chorar, se esvaziar, acolher, emprestar os ouvidos. Se a gente faz isso, nós estamos cumprindo o nosso papel. E às vezes é muito mais isso, né, padre? Muito mais. Essa mulher às vezes quer muito mais falar até do que ouvir. Porque às vezes já ouviu tanto também, né? Porque veja. É que ela por não tem voz, né? Por que a exato. questão do acolhimento é muito importante? E não é um acolhimento. São vários. Porque é um copo de vidro que foi jogado no chão e que nunca ninguém teve a caridade e a paciência de recolher os cacos e tentar colar. Sim. E aí você tem que ouvir, porque na hora que a pessoa... Porque às vezes, por exemplo, a pessoa chega e fala assim: eu não tenho mais paciência para arrumar minha casa. Por exemplo, normalmente uma queixa, é uma queixa dessas.
a construção da mulher é diferente da do homem, via de regra, né? A mulher, por força da sua psicologia, ela é muito de metáforas. Uhum. Então ela chega para falar, Totalmente subjetiva, impossível. né? E ela chega que ela não tem mais paciência para passar roupa, por exemplo. Por quê? O que está acontecendo? Aí quando vai ver, A bola é muito mais não grande, sei. muito maior. E aí vai, muito tá, bola de neve. tá. E aí você tem que ter a paciência de escutar talvez uma vez, pedir para vir uma segunda, não sei o quê. E são 4, 5 acolhimentos para entender que isso começou há 43 anos atrás, lá quando o pai foi embora de casa. É isso aí. É. Porque uma grande parte das vezes, aqui, ó, ela não se permite deixar o companheiro que a usa e dela abusa, porque ela tem medo de se sentir novamente abandonada. Mais de 80% das vezes a questão é Inconsciente. abandono. É isso aí. É. E doutora Armando, e no seu caso, assim, como é que funciona uma mulher que te procura, né? Por exemplo, aí a gente teve a Lívia, né? Mas a gente precisa falar especificamente dela. A mulher te procura e fala, olha, eu acho que eu sofri. Pra onde eu vou? Como é que funciona esse teu acolhimento como advogado? O advogado ele não só recebe a mulher, mas do outro lado o homem também que é processado. Porque Ainda o tem advogado, ele acusa, né? Ele trabalha como assistente da acusação no processo, mas ele trabalha também como defensor daquele que praticou o ato. Tá. Então o advogado fica desses dois lados. Como o padre. O padre pode receber uma confissão de alguém que praticou Sim. um homicídio, Sim. mas ele, pela ética e pelo sigilo da profissão dele, ele não vai levar isso para as autoridades, né? Ele não pode, inclusive ele é proibido. Sim. Como eu sou proibido também. Sim. Então, nós recebemos os dois lados. A maioria... Que interessante, né? E vocês dos dois lados É, aqui. os dois, é Viu? verdade. Como eu falei que no meio iam É surgir verdade, coisas. eu não tinha pensado. E o médico também, né? É, O o médico é a mesma psicólogo. coisa. O médico, o Exato. psicólogo, só o em pessoal da área de casos saúde, extremos, né? é. Mesma coisa, o advogado. Inclusive, se ele for intimado na polícia, na justiça para ser testemunha, ele é desobrigado. Sim. Porque ele recebeu confissão de um monte de gente, inclusive Sim. de pessoas que praticaram crimes. É. E contaram tudo. A polícia não sabe, a justiça não sabe, E ele tá... Ah, meu ninguém Deus. sabe, mas ele sabe tudo, porque ele é o padre, ele recebe as informações. E é a mesma coisa, igualzinho. Uma pessoa chega ali no escritório, aquele que praticou o crime, lógico que numa primeira conversa, ele ainda não confia no advogado, vai demandar um tempo. Mas a mulher, quando chega, ela chega muito fragilizada, né? Muito fragilizada, com a vida dela arruinada. Separou, está com dificuldade para ver os filhos, negócio de guarda, etc. Então você precisa fazer um trabalho aos poucos, mas é muito triste e muito traumático. Mas falando sobre violência física, é importante nós falarmos também, chato falar sobre esse assunto, fugindo um pouco da sua pergunta, Tá. dos crimes sexuais. Quero fazer um parênteses aqui, que a maioria dos crimes sexuais no mundo, eles acontecem dentro de casa. Claro que existe o estuprador da esquina que espera a mulher no ponto de ônibus quando sai do trabalho, da faculdade, às 11 horas, meia-noite, para ali praticar um ato sexual Sim. em detrimento dessa mulher. Claro que existe isso e vai continuar existindo. Sim. Mas a maioria dos crimes sexuais, principalmente contra crianças, adolescentes, jovens, dentro de casa, padre. Dentro de casa. É o pai, é o irmão, é o tio, é o amigo, é o vizinho, é o avô. Sim. É o amigo do amigo que está ali tomando conta dessa criança. Isso nós observamos todos os dias. Então, quando nós falamos em violência contra a mulher, é muito mais amplo. Muito mais amplo. Muito mais amplo. E essa violência sexual não é necessariamente a questão do ato, eu acredito, né? Porque já aconteceu dentro da minha família uma situação que falaram pra mim assim, ficava pedindo pra eu sentar no colo. Né? É o simples ato de... Senta aqui no colinho, sabe? Senta no colinho do tio, senta no colinho do tio. Por isso que a mãe e o pai, que você se falou, tocou. Gente, não fazia sentido aquilo. E por trás, sempre por trás, aquela coisa, sabe? Senta aqui no... Olha só. Por isso que o pai e a mãe precisam estar sempre atento, sempre atento. vigilante. É isso. Pode ser um parente, não importa. Gente, aconteceu comigo numa conveniência, eu morava no interior do Mato Grosso, eu tava com a minha filha, ela tinha 3 aninhos de idade. Conveniência. De posto de gasolina. Sim. Eu acho que eu tava comendo um salgado ali com ela pequenininha. Tinha um senhor sentado na mesa do lado, ela
toda dadinha, assim, brincando, tal, não sei o que, ele fez gracinha pra ela, ele falou, senta aqui. No colinho, senta no colinho do tio. Gente, eu não conheço ele, eu não faço a menor ideia de quem seja. Por mais carinhoso que ele pudesse vir a ser, tem que tomar cuidado, né? E eu, como mãe, eu falei, filha, vem cá, vem aqui com a mamãe e tal. Você fica até numa situação, o que eu faço? Porque ele é tão legal, mas ao mesmo tempo não te dou Não essa é legal, liberdade. mas não é pra tanto, Não né? te dou essa liberdade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque é em qualquer lugar mesmo. Pai e que mãe precisa acontece. ficar atento. É. Em todos os lugares. Exato. Sim. Em todos os lugares. Sabe que eu sempre brinco e digo assim, rezo de vez em quando assim, Senhor, se o Senhor quer me dar uma graça, que eu durma e não acorde mais. Não quero ficar esclerosado. Porque a gente sabe de tanto podre dos outros. Imagine se a gente ficar doido, doutor. É isso mesmo, é isso Já mesmo. É. Já pensou? Alguns escrevem livros, né? É. Gente, Alguns como que escrevem vocês livros. lidam com isso? Porque Ah, é tão... Ou Alzheimer, né? Não. Saiu do trabalho, acabou. Mas e no início, doutor Armando, quando você se formou, era difícil, Tudo no não era? início é difícil, né? Qualquer profissão no início é difícil. Ai, Mas você não pode levar o teu trabalho para sua casa, senão você fica louco. E você vai deixar os outros loucos. Exato. Já pensou o padre começar a missa falando, Então, olha, ontem existe eu um peguei um negócio- caso? Não tem como, não Gente, tem como, não tem Qual como. é a sua profissão? Eu tenho um Kumon, eu sou orientadora de alunos, Ah, né? Então eu sou empresária. tá. Mas por formação eu fiz propaganda e marketing. Sou comunicóloga. Então, na verdade, técnica de desassociação. Cada coisa no seu lugar. Exato. E É. posso falar, como orientadora, no início eu sofria. Porque quando eu fazia entrevista com os pais, quando eles chegavam para falar dos alunos, traz muito problema. Problema de dentro de casa, de relacionamento, que daí afeta a criança. Aí a mãe fala assim, precisa ir no psicólogo. Aí eu comigo aqui, eu acho que é você que precisa, né? Mas eu não podia falar. Eu acho que o problema tá na criança, tá nos pais, né? Então, no início eu chegava em casa, tinha situações que eu queria resolver. Eu falava, meu Deus, eu preciso resolver isso. E eu falava com meu marido e desabafava e dormia mal, até que eu fui conseguindo realmente me desvencilhar. Falava, não, o que tá lá, e aqui em casa. Doutor é Armando, história. eu vou perguntar uma coisa. Mas de verdade, não mistura as coisas, separa. Mas quando você tá lá no júri, né? Lá de um caso bárbaro, e você ganha. Que eu não vou citar o caso, aqui me veio um caso aqui que você fez aqui em Santos. Não dá um quentinho no coração? Olha, Conseguir, porque o não é uma advogado- justiça, é um... mas o advogado, Ou não. entenda, o advogado tem duas situações. Quando ele acusa e quando ele defende. Eu não sei que caso Quando ele seja. acusa, Quando quando ele tem acusa. uma emoção, a cidade inteira tá, sabe, tá aquele Entendi. fervor ali, esperando que a acusação Que o prenda advogado- aqueles caras, porque Mas foi eu um acho crime interessante a bárbaro. profissão, porque as pessoas entendem que o advogado ele só defende, né? Fala assim, olha, você é advogado criminal, você defende bandido. Nada disso, nada disso. Não é só isso. O advogado criminal defende até empresas, Sim, né? Nos crimes ambientais, etc. Tributário. Crime tributário, etc. Então, há uma gama muito grande. Então, as pessoas confundem isso, né? E é interessante que as pessoas criticam o advogado criminal, mas quando ela tem o problema, ela tenta procurar o melhor. E a pessoa não pensa em Deus, mas quando está doente, procura o padre. Ah, é. Procura o padre, vai bater lá na igreja, porque ele está isso doente, porque o parente é. está morrendo, porque o filho está morrendo. Aí lembra de Deus, através do padre que é o porta-voz, né? Do Altíssimo para os terráqueos. É o padre que faz essa interface, né? Eu tô falando do caso. E o advogado faz a interface com o poder judiciário. Sim. Então as pessoas procuram o advogado naquele momento, quando precisam resolver uma acusação, que deve ser esse caso que você está falando, ou na defesa. Mas o advogado, ele precisa fazer essa separação, né? Claro, alguns casos eu não pego, não é nem o meu cérebro, é quando o estômago fala, não, esse aí não, esse não pega. Acontece. Ah, assim, então. lógico que já, lógico que já. Não dá pra abraçar tudo. Não é porque eu não quero. E, obviamente, no começo da carreira, os advogados precisam ganhar dinheiro, precisam faturar. Natural isso. E outra coisa, se nenhum advogado pegar aquela causa, a Defensoria Pública Vai- fará. Obrigada a pregar. Fará. Ninguém no Brasil, ninguém pode ser julgado
Pode até ser investigado sem advogado. Não é obrigado na fase policial, não é obrigatório. Mas na fase judicial, após a denúncia do Ministério Público, ou seja, o nascedouro do processo, dali para frente, por obrigação, a pessoa precisa ter um advogado. Ah, ele é pobre, miserável, não tem condição de constituir um. O Estado vai fornecer um bom profissional que fará aquela defesa. É claro que a pessoa não terá o contato direto com o advogado, como o advogado particular, pega, liga, manda o WhatsApp, como o médico particular, etc, etc. É diferente. Mas todos nós temos direito a um advogado. Ninguém será julgado, né? Só Jesus que foi, né? Só Jesus. Foi uma aberração na história. Só Jesus foi julgado sem advogado. Mas ninguém é julgado sem advogado. Não pode. É que o caso que eu lembrei aqui, eu acho que eu posso comentar, não tem nenhum problema. Foi o espancamento que o menino veio a falecer num bar. Do caso tal. Bacará, né? Sim. Isso não deu um quentinho, assim, quando teve a condenação, né? Não, deu quentinho quando nós estávamos no júri e quando nós estamos ali, toda Quentinho no coração, tá? Ah, entendi. É o quentinho de tipo, ai, que bom, deu tudo certo. Não, quando você está no júri, porque a polícia faz o seu trabalho, nesse caso, até, como sempre, fez muito bem feito, muito técnico, né? A polícia trabalhou de forma técnica, mas depois no júri, quem julga não é o juiz togado, o juiz que estudou direito, é o povo. E o júri, a beleza do júri é exatamente essa, são 7 pessoas da sociedade, que via de regra não tem ligação nenhuma com o direito, não sabe a diferença de roubo e furto, e está ali para julgar o seu semelhante. Essa é a beleza. E aí a pessoa vai se debruçar nas provas que são apresentadas, não conhecia o processo, talvez conhecesse da imprensa e tal, mas não conhece os autos, e ali será descortinado em poucas horas toda a prova e a pessoa vai ouvir as falas, os interrogatórios, os debates entre promotor e advogado, entre assistente da acusação, promotor e advogado, e no final e a cabo o juiz vai distribuir cédula, sim ou não, e ele vai julgar com a convicção dele. E você não sabe o que vai acontecer, porque já pensou, nós estamos julgando um caso de uma mulher que foi assassinada pelo seu companheiro. Um caso de feminicídio. Vai a júri. Caso de crime doloso contra a vida. E aquela jurada que está ali, há uma semana ela apanhou do marido dela. Mas nós não sabemos disso. Ou a mãe dela morreu porque o companheiro da mãe, o pai dela, matou a mãe dela. Né? De um jovem, de um homem que viu a mãe sendo espancada a vida toda. Falando um caso assim de feminicídio, mas poderia ser um outro crime. Né? Então, observem que o frio é aí. Na hora em que os jurados depositam as cédulas. Mas a hora que saiu a sentença? Como foi isso? Não, a hora que saiu a sentença... Porque você prestou uma explicação para a sociedade que queria... Não é que a gente... Não é querer justiça. Não é vingança. Desculpa, não é querer vingança e nem que isso é irreparável. Quem procura vingança cava 2 covas. Isso. Mas é querer, assim, é buscar, falar, olha, transcorreu normalmente. Resumindo, podemos continuar acreditando na justiça. Sim, mas eu acho que foi o último bastião nosso é a justiça, senão nós voltaríamos do passado fazendo justiça com as próprias mãos, lei de Italião, né? Está escrito lá, olho por olho, dente por dente, fratura por fratura. Aí nós voltaríamos de uma forma medieval. Regredir. Então, essas demandas, todas elas, as mais simples, as mais complexas, vão desaguar no Poder Judiciário, que está por aqui de processo. É verdade, mas nós não podemos nós resolvermos esse tipo de coisa. Agora, você não respondeu o que eu perguntei. Não, mas eu vou responder agora. Na hora em que Vou chamar o seu irmão que tá ali, hein, para ajudar. Na hora em que os jurados depositam as cédulas, você não sabe o que aquele ser humano está pensando naquele instante. Então ali, é claro, quando o juiz lê a sentença, eu já sei, porque ele já contou os votos ali na nossa frente e tal. Contar os votos, aspas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas nós já sabemos se o sujeito foi condenado ou foi absolvido. Quando o juiz vai para a sala dele, para o gabinete dele, ele volta com a sentença, porque ali ele dosou a pena, nós chamamos isso de dosimetria. Ele fez o cálculo entre o mínimo e o máximo das situações que atenuam ou que complicam a vida dessa pessoa. Por exemplo, se a pessoa já foi condenada, se a pessoa é primária, bons antecedentes, tal. O juiz faz essa conta dele e traz um papel, que é uma sentença, com quantum da pena. Isso eu não sei, mas eu sei que o camarada foi condenado. Isso eu sei. Aí eu já estou tranquilo quando
Nesse caso que eu estou acusando. Sim, sim, Em sim. vários júris eu acusei. Mas na maioria dos meus júris eu defendo. Sim. Ali eu sei já se a pessoa foi condenada ou foi absolvido. Foi absolvido? Maravilha. Foi condenado? Vamos aguardar o juiz voltar para falar o quanto. Agora sim, respondendo a sua pergunta. Esse momento dá frio, na hora da contagem ali. Antigamente, antes da mudança da lei, até para preservar os jurados, todo júri no Brasil são 7 jurados. Tá. Então, antigamente, nós contávamos. 1 voto, 2 votos, 3 votos. Nós sabíamos que aquela pessoa foi condenada 7-0. Opa, foi unânime. Os 7 jurados condenaram. Ou a pessoa foi absolvida de forma unânime. Então, nós sabemos que os 7 jurados votaram a favor do réu. Isso poderia criar um problema muito sério, Sim, porque a claro, família claro. do morto poderia ir atrás, ou no caso do condenado, parentes, amigos ou de uma facção criminosa, Verdade. ir atrás daqueles jurados. Hoje, o juiz conta até o 4º voto. Absolveu, 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 condenou, absolveu. Pronto. 4 condenaram. É Então, 7, não tem como fazer 3,5. Ok. 4, não conta Fechou. mais. Acabou. Quem julgou A e B? Não Não sei. importa. E o contrário é verdadeiro também. Condenou, 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 condenou. Ele para de contar, ele não Tá. conta os outros 3 votos. Tá. Então isso traz uma segurança para o jurado. Porque acaba o júri, se for muito tarde, a Kombi do fórum vai levar o camarada para casa, mas depois amanhã ele vai trabalhar. Amanhã ele tem a vida dele. Sim. Ele vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o trabalho, vai para a praia, etc. Mas esse friozinho, ele é corriqueiro. Agora, talvez essa pergunta que você tenha feito. O advogado, na sua plenitude, ele pode advogar mesmo sabendo que aquela pessoa é autora daquele crime? Claro que sim. Claro que sim. Eu posso. Da mesma forma que, voltando ao médico, ele recepciona uma pessoa, um bandido, que trocou tiros com a polícia, e ele vai tentar salvar aquela vida. E o padre vai tentar salvar a alma daquela juramento, né? pessoa que praticou um crime, bateu na mãe, fez isso, fez aquilo, mas o padre vai tentar resgatar essa alma Sim. para o lado de Deus. E eu a mesma coisa. Então, com grande tranquilidade. Grande tranquilidade. É claro que o advogado não vai à sociedade depois se gabar disso. Eu sim. absolvi um cara que realmente fez o crime. E outra, às vezes o advogado, ele recebe uma história e a história é contada parcial. Acontece muito no meu escritório. Entra o homem, Não, tem que ter com a as mulher. versões, né? o homem entra, vamos ver o que aconteceu. Olha, estou sendo... Ele tenta atenuar a situação. Não, ele né? tenta mentir. É. Eu estou sendo Não é nem atenuar, é acusado. mentir mesmo. Estou sendo acusado de um crime sexual porque a minha sobrinha que frequentava a minha casa foi à polícia e fez um boletim de ocorrência. Minha mulher está aqui, ela sabe disso. Ele fala, eu falo, senhora, a senhora poderia ir para a recepção tomar um café? Aí eu peço para a secretária, faz um café, eu falo, meu cara, essa sua história não está batendo. Tá. Para o padre, para o médico e para o advogado, não pode mentir. Então você precisa contar a história verdadeira aqui. Senão não vai resolver. Aí ele abre o coração dele sem a mulher do lado, sem a mãe, sem o parente, sem o irmão, sem o primo. É sem o julgamento, né? Porque Não, você, mas eu como não advogado, você não faço, julga. eu não faço julgamento de ninguém. Exato. Eu não faço Mas julgamento de eles ninguém. julgam, né? Os familiares Sim, julgam. lógico que Então, julga. A mulher, se a Exato. mulher descobrir que o sujeito molestou a sobrinha, ela vai Exatamente. separar dele. Né? Claro. É o mínimo. É o mínimo que você espera. Faça isso. Então é complicado, porque a pessoa não conta a história toda, conta a parcial. Aí você vai se debruçar no processo e vai descortinar uma série de coisas que não foram ditas ali. Você chama a pessoa, olha, mas tem isso, e agora? O que nós vamos fazer? Você não me falou isso. Então isso acontece muito. Mas o advogado, na sua plenitude, na advocacia, ele tem total tranquilidade para advogar, mesmo sabendo que aquela pessoa praticou o crime. Tá. Hoje, Mas você viu que ele não respondeu ainda? Eu perguntei isso naquele momento, ele não respondeu. Eu acho que eu vou- entendi. É porque é um homem, Lívia. Não. O homem tem essa questão do... É que Não, ele ele se não sente respondeu. pleno. Tanto ele é tranquilo, tipo, julgou. Ele ficou, É. tudo bem. eu sou totalmente cartesiano, eu entendi. Eu cumpri o meu... Eu fiz o Cumpriu meu o papel. papel, fiz o meu É. papel, fiz o meu papel. Mas a sociedade, ela te elogiou muito. Ponto. Ah, sim, sim, em alguns casos. Porque- Agora, mês que vem não, porque é junho, nós estamos no 4, a partir de amanhã passa a ser maio, né? Em junho agora eu farei um grande júri também aqui na cidade de Santos. Só não vou falar porque Tá, é um claro, negócio claro. muito, muito chato, mas depois a imprensa falará, né? Vai falar, não tem jeito. Nesse caso A eu não imprensa sou... faz papel. Sim, nesse caso eu não sou assistente da acusação, eu sou defensor de um dos corréus, né? Tá. Tá. E é um caso bem emblemático que aconteceu aqui na nossa cidade. Dia 11 de junho, a sociedade, os jurados serão chamados. Né? Como é que funciona isso? O juiz chama 25 jurados E vai eliminando, né? naquele dia. Tá. Saem 25 cartinhas chamando pessoas da sociedade. Tá.
Das 25, ele precisa ter ali 15. Tá, E de 15 fica um 7. tá. É claro, chega uma mulher e fala Eu assim, não olha, sabia como que eu era, tenho um que filho bom. pequeno e eu não tenho com quem deixar o meu É. filho. O próprio juiz fala, olha, a pessoa tá fala, hoje eu tenho um exame que eu estou esperando há 6 meses, eu não tenho como deixar ele fazer o exame. O juiz libera, provando, Sim. claro. Sim, Provando, né? sim. Então, chama 25, de 25 ele precisa de 15 e fica um 7. Por que precisa de 15? Porque o advogado pode rechaçar 3 pessoas e o promotor 3 Também. pessoas. Fala assim, não, isso eu não quero. Não precisa explicar É. por quê. Tá, Por exemplo, um caso de feminicídio. Eu não quero vocês duas sentadas lá. tá, Por quê? Porque vocês são mulheres. tá, Sim. Eu quero homens. tá. E o promotor o contrário. Tá, Ele entendi. quer homens. Ele quer mulheres, não Sim, quer homens, né? tá. E assim, são Faz técnicas, sentido, né? tá. Mas É o jogo de xadrez, né? Que é começa um daí. jogo de xadrez É. no último grau. É. No último grau. Sim, sim. Você precisa anotar tudo, outra coisa. Eu O nunca advogado, imaginaria uma coisa dessa, só quem tá dentro mesmo. o advogado, quando vai para o júri, qualquer audiência, mas no júri mais ainda, ele precisa conhecer todas as vírgulas do processo. Se ele for lá achando que ele é o Não bambambam, adianta, né? ele vai quebrar a cara, porque o promotor vai tirar da cartola um negocinho que vai acabar com ele. E o contrário é verdadeiro. O promotor, quando vai a júri, deve vir muito preparado, porque o advogado que se preparou sabe tudo, conhece todas as vírgulas. Né? Qualquer processo, até porque você está lidando ali com a liberdade de uma pessoa. Sim. Sim. Né? O profissional que encerra ali o trabalho dele e não tem o que fazer é o médico, né? Ele assina a declaração de óbito, pronto. acabou. Eu vou perguntar pro padre Denilson, então ver se ele responde, assim. Não sei se... É que nós combinamos aqui para não responder tudo. Mas pelo coração. Padre Denilson, PNL. É. Também. O que faz o seu coração, assim, ficar quentinho, sabe? Falar, olha, eu cumpri meu dever, eu tô muito feliz, Deus, obrigada por estar aqui fazendo tudo isso. Por ter feito essa escolha, né, na realidade. Uma coisa que é próprio de só nós padres. Isso. Só nós. A alegria de receber um penitente e dar a ele absolvição. Uma vez, isso tem muitos, muitos anos. Eu era padre em Belmonte, na Bahia. Eu escutei a confissão de um delegado, já aposentado. Foram 2 horas de confissão. Ele morreu 1 semana depois. Mas já Olha. era um senhor muito idoso, inclusive. Já estava numa situação bem delicada de saúde. Mas assim, voltando à pergunta, é a alegria justamente de poder escutar uma pessoa que chega com seu coração contrito, na condição de humildade, até de se humilhar mesmo por vezes diante de Deus, e a gente percebe que a pessoa, depois da absolvição, ela se sente perdoada por Nosso Senhor. É fantástico isso. É algo Bem que realmente ela se entregou ao perdão ali, né? Ela sentiu isso. É fantástico. É algo que mesmo aí com os meus 16 anos de padre, ainda me arrebata. E agora, né, que eu também estou no hospital, existem coisas assim que às vezes a pessoa já está num grau assim de finitude bem avançado, né? Já está inconsciente, inclusive, às vezes por conta, né, por exemplo, de câncer ou de alguma outra doença. Ela não responde a mais nenhum estímulo da família, de nada. E aí eu chego, e é muito próprio meu. Isso eu faço com todos os pacientes, todos. Eu chego, a pessoa pode estar... Totalmente inconsciente, como dizem, pode estar né? na UTI, pode estar entubada, pode estar do jeito que for. Eu chego, bom dia, dona fulana, seu fulano, aqui é o padre Denilson, pedido da sua família, nós vamos rezar juntos a partir de agora. E aí eu, por exemplo, se ela está inconsciente, eu traço o sinal da cruz na testa e vou fazer o rito da unção dos enfermos. Sim. E se a família acompanha, e se, por exemplo, a pessoa não tem mais nenhum, não responde a mais nenhum estímulo, quantas vezes que já me aconteceu de eu,
por exemplo, dizer, Senhor, tem de piedade de nós. A pessoa, Oh, meu Deus. Olha, ela reza junto ao Pai Nosso comigo. A família fica arrebatada. É uma coisa, até mesmo porque, quer dizer, para mim que tenho consciência de algumas situações, então quando eu chego, tem a questão, né, das 5 linguagens do amor. Então eu estou falando, eu estou tocando, existe a minha intenção de conversar com ela, de que ela ouça pelos 2 ouvidos, tanto pelo esquerdo como pelo direito. Então tudo isso eu sei que eu estou fazendo, né? Você Então, implementa, né? Como sim. você disse, é uma coisa Aquele- minha, né? Você então, tem essa questão, esse entendimento da importância disso, né? e isso faz E toda leva a pra- toda a diferença. diferença. É É o isso. amor, né, Tudo. padre? Vamos falar assim? A fé que Tem o move, amor né? aí, né? A gente vê até na forma como E o senhor assim, fala. é algo fantástico. Então, É o que faz valer tudo a pena, né? é muito gratificante poder. É isso que é o miolo do sacerdócio, assim, sabe? De fato, de poder perceber a contrição do coração do penitente na hora da absolvição. É fantástico. É fantástico. Vamos pegar essa questão que ele está falando da igreja e vamos tirar aquela dúvida que nós estamos aqui? Sim, Vamos, sim, quer sim, perguntar, sim, sim. Nicole? Todo mundo, né? Polêmico. Todo mundo. Todo Ah, então mundo. pergunta você, doutor Armando, São pergunta várias para ele. perguntas. Agora, Várias doutora, manda perguntas. entrevista. Antes da Doutora, pergunta, Sim. que eu tenho certeza que os internautas também estão fazendo lá mentalmente. Ah, Se eu vou ser papa, não. Não, isso não. Poderá ser um dia. Poderá ser um dia. Mas eu só fazendo um parezinho falando sobre Confissão. Há um filme bastante interessante que os internautas conhecem, um filme antigo, né? Que é a trilogia do Poderoso Chefão. Né? E há uma passagem no Poderoso Chefão 3 que o herdeiro da máfia, o Michael Corleone, ele vai ao Vaticano. Ele tem um sobrinho que é padre, está lá, e ele precisa se confessar. E ele vai através de uma pessoa. E esse homem é um cardeal, que depois virou Papa, João Paulo I. E depois morre, depois de um mês morre. 33 dias precisamente. Exatamente, 33 dias. 33 dias. E aí, até no filme aparece tudo isso, ele se envolveu, ele foi investigar o problema do banco, do Vaticano e tal, e no filme deixam claro que matam o padre que vira Papa e morre 33 dias depois. Mas o foco não é isso, o foco é que o mafioso, bandido no último grau, veio lá da máfia siciliana, ele vai ao padre para confessar os pecados dele, dentre eles a morte do irmão, que ele mandou matar o irmão. Tá. E quando ele faz isso, ele chora. Com o maior poder que ele tinha um poder gigantesco, tanto na Sicília como nos Estados Unidos e Nova York, o poder econômico dele é gigantesco, poderosíssimo, como Sim. as grandes famílias italianas mafiosas, né, até hoje dominam tanto os Estados Unidos como a Sicília, né, a Ilha da Síria e outros lugares do mundo. Mas ele Se arrependeu, é isso? se arrependeu e ele se dobra ao padre e ele confessa, ele chora. Então, o que Aquilo ele... que ninguém imagina. Não, ninguém que ele fosse falar Como aquilo, assim? porque os italianos têm muita ligação com a Igreja Católica, com o clero, né? E ele não foi diferente, mesmo sendo bandido, que ele era um Sim. bandido de colarinho branco, mas era Sim. bandido, de alto naipe, mas era bandido. Uhum. E aí ele foi no padre indicado, ó, vai nesse aqui, esse aqui vai te ouvir. E o padre falou, fala meu filho, confessa. Aí levou ele para um cantinho ali e tal, e ele começou a verbalizar. Ele falou, eu mandei matar o meu irmão. E o padre, eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, meu filho. Então é uma cena que vale a pena ser vista Sim. pelos internautas. Agora a Sim. pergunta, como é que será o nosso conclave, padre? Ixi! Ai, 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 ai. Então, conclave. Então, entre aspas, né? O pré-conclave já está acontecendo, que são aquelas reuniões que irão até o dia 6, né? Em que Hoje, né? os É hoje, né? cardeais. Hã? Dia 6, né? 6. Dia 6, Dia 6. hoje. 6. Não, Dia não, 6. não. Começa no dia 6 o conclave, dia é isso? 6, dia 6. Não, o conclave começa dia 7. Sete. Dia Sete, 7. isso. Começa dia 7. Uma quarta-feira, isso. Isso. Quarta-feira. Então, e aí a partir até dia 7, até dia 6, essas reuniões, que na verdade cada cardeal tem a liberdade de ir falando a sua visão de igreja e de mundo. A gente poderia dizer que ali vai se traçando um pouco o perfil
do novo sumo pontífice, né? E é claro que alguns, até então ilustres desconhecidos, como era o caso de Bergoglio, começam a se despontar. Como eu estava comentando antes de começar, né, aqui o podcast, diferente dos outros conclaves, este conclave ele tem uma peculiaridade que Francisco fez um colégio, criou, que a palavra correta é criar cardeal, né? Então ele criou um colégio cardinalício com cardeais até então muito desconhecidos. Então ele fez vários padres cardeais, pessoas muito desconhecidas. Ele pegou várias pessoas, vários homens da periferia do mundo e os criou cardeais. Então, só que são homens que foram criados cardeais, não foi dado a eles nenhum cargo, nenhuma prefeitura, nenhum dicastério do Vaticano, e eles voltaram para o lugar deles. Então, agora que eles estão tendo que começar a se conhecer, se conversar, se entender, e eles não têm um tempo hábil para isso. Eles têm dias. Então, vai ser de fato um exercício de sinodalidade, de escuta, de fato, de interação muito grande. Será que é por isso que a expectativa está isso tão alta? Tá. E, padre, a questão da agenda também, né? Tem uma preocupação da agenda, né? Que foi Tem porque nós estamos no ano santo da esperança. Quem vai a Roma também quer ver o Papa, né? Então, eu acredito também essa preocupação deles terem um Papa para que possa se cumprir uma agenda. Que tinha já preparada. Eu entendo isso também, mas um cardeal ontem, eu acho que foi até o cardeal que celebrou a missa dos dias de luto do Papa, ele dizia uma coisa importante. Quem vem não é sucessor de Francisco, é sucessor de Pedro. Isso tem que ter muito claro, né? A identidade daquele que assumirá como Papa, aquele que está chamado à unidade, e como Bispo de Roma. Por outro lado, deve-se dar continuidade a tudo aquilo que Francisco implementou, porque existe todo um trabalho que de fato ele fez de diálogo com o mundo, de diálogo com a pós-modernidade, e que deve ser dado em continuidade, né? A igreja deve sim ter esse olhar cuidadoso, continuar tendo esse olhar cuidadoso com a doutrina, não abrir mão, porque esse é o nosso lugar de cuidar do depósito da fé, não perder a nossa identidade, mas ao mesmo tempo ter um olhar delicado, terno, acolhedor, para quem não tem nem vez nem voz e que está na periferia e às margens da sociedade. Que ele fez muito bem, né? Ele teve esse olhar lindo. Eu percebo que as pessoas estão muito sentidas, assim, mais do que os papas anteriores. Percebo que elas estão... Então, na verdade, isso não seria diferente porque ele, de fato, é o primeiro papa midiático. Então, mais do que nunca, né? Então, isso, de fato, dá novas proporções. Agora, quanto mais você... É que ele mexeu em pontos importantes. Se ele é midiático, eu vou defendê-lo, porque... Não que ele precise de defesa, mas é porque ele mexeu em pontos. Sim, porque assim, veja, se você está no centro, vamos imaginar a cidade de Santos. Se você está no centro, o que você tem no centro hoje? Lojas, escritórios, boates e estacionamento. Centro de Santos, onde inclusive eu moro, né? Ali no Valongo. Se você vai na periferia, você tem pessoas, você tem gente, você tem inclusive de estados diferentes, né? Então você tem acesso a muito mais. Foi o que aconteceu com ele. Ao ele aceitar pessoas totalmente diferentes,
ele passou a ficar muito mais popular. Uhum. E aí quer dizer, um cara que morreu no domingo, na segunda-feira, no domingo todo mundo viu ele aparentemente bem. Quando viu, de domingo para segunda, ele teve um AVC, depois uma, entre aspas, uma pane cardíaca, veio a óbito. Segunda-feira, ele morre. Depois, ele tem 3 dias de funeral, no sábado enterrado. E o cara tem, nesses 3 para 4 dias de velório, mais ou menos 250 mil pessoas que passaram por ele. É muita gente. É. E a gente não está falando de gente que mora ali Não. na Itália, Pessoas que não. saíram mesmo, né? Que se deslocaram. Eu li no jornal Bem. algumas pessoas, né, saíram daqui da Baixada Santista para acompanhar o sepultamento, o velório. E o tempo que as pessoas ficavam na fila, fala 1 hora, 2, muitas horas para ter ali um encontro Contato. de 5 segundos. Na verdade, 5 houve uma segundos. coincidência porque no sábado haveria a canonização do Carlo Acutis, do jovem italiano que já era beato e se tornou santo. Então, quem foi, na verdade, já ia, Ah, só e que aí em vez de aproveitou ir para também. a canonização, foi para o sepultamento do Papa. Uhum. Então, não perdeu a viagem, né? Então, na verdade, fez número de qualquer forma. Mas, quer dizer, quem não estava nem aí para aquela canonização, na hora que falou da morte de Francisco, claro que E uma coisa foi interessante atrás. também que aconteceu, todos nós percebemos isso, o filme que saiu agora, o Conclave. sim, Conclave. sim. É E verdade. ainda o filme ainda quentinho, né? Porque Sim, algumas sim. pessoas ainda estão Sim, assistindo esse sim. filme. Após o conclave, vai acontecer o conclave verdadeiro Sim. mesmo. Então É. isso traz assim uma Apesar curiosidade. apesar de que o filme, Hum. porque nós estamos entrando nos últimos, sei lá, Pode falar, tá? 15 para 10 anos, nós estamos entrando numa outra era de filmes que são feitos sem base de livros, né? Então, os filmes hoje em dia, para terem liga, eles precisam de ser ultra romantizados, É, isso né? acontece. Então, assim, o filme Conclave, ele tem muitos exageros, muitas apimentações à base de Hollywood. A começar mas é Hollywood, pelo Papa né? que foi escolhido, nós vamos falar aqui, porque senão o telespectador, o internauta, ele não vai É, querer assistir. é. Mas a história Mas, que foi assim, colocada é então, fantástica. O que para mim eu acho que foi a coisa pior do filme? Eu tenho várias pontuações e críticas. A disputa. Não, para mim, o pior para mim do filme foi os 5 últimos minutos. Ah, sim. Por quê? Não pelo fato da defesa da agenda woke. Tá. Eu acho que quem fez o filme tem direito de colocar o que quiser, Licença né? Ponto. poética. Agora, eu acho que tudo aquilo que foi construído no filme poderia ter sido encurtado pelo menos uns 20 minutos, e o que eles colocaram nos últimos 5 minutos poderia ter sido Enredo. muito mais bem trabalhado, e eles só jogaram aquilo lá e ó, tá aí. Isso eu acho que foi muito mal trabalhado, né? Sobre a questão da eleição do Papa. Isso deveria ter sido trabalhado para ajudar as pessoas a uma reflexão. E isso só ficou como uma coisa à base de Hollywood. Viviana, mas você falou um negócio interessante, que esse Papa, as pessoas gostavam muito dele. Tem vários fatores. Em primeiro lugar, é da América do Sul, né? Da América do Sul. Foi Também. um Papa próximo, né? Irmã Dulce. Próximo aqui, Né? né? E engraçado, no Canonizou. começo do ano agora, eu fui até Buenos Aires visitar a capital e a Casa Rosada, aliás, a igreja onde o Papa Francisco trabalhou Sim. a maior parte da sua vida, dedicou-se ali, é muito próxima Da da Casa Casa Rosada. Rosada. Ali, metros, né? Metros mesmo, né? Sim. E eu entrei mais uma vez, sempre que eu vou a Buenos Aires, eu entro lá, eu gosto daquela igreja, até porque ali está enterrado o general San Martín, né? Que é o libertador das Américas. E tem um local ali onde ficam 2 guardas tomando conta dele ali. É muito bacana, vale a pena culturalmente, né?
E depois nós tivemos essa notícia muito triste. Mas entendo que o filme, lógico que ninguém esperava isso, mas trouxe ali para a sociedade, para quem gosta de cinema e dos assuntos da Igreja Católica, que pode falar o que quiser da Igreja Católica, mas a ritualística deles não existe outra. Não existe. Até esse momento agora que não tem Papa, tem uma pessoa que é nomeada, é o Carmelengo, né? O Carmelengo fica no lugar do Papa e ele, qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa muito séria que ele for discutir, ele precisa discutir com outras pessoas. Ele não tem autonomia, Sim. como Com tem mais o Papa. três. Sim. Mais três, não é ele. É um triunvirato ali e ele. O Papa não, o Papa fala sim ou não e tudo mais. Sim. Chama-se Carmelengo isso, né? Eu não sabia, Carmelengo. Carmelengo, É, Carmelengo. É uma pessoa Carmelengo. da confiança Da dele. confiança total dele. Do falecido, né? Então veja, e isso, as outras religiões históricas já perceberam, né? Vem a plaquinha ali. Né? Então, e tem algumas igrejas que ainda não tiveram essa sacada, infelizmente. Da organização? Não. Ele falou sobre a questão de ritualística. O ser humano, ele é essencial e essencialmente ritual. Cada um de nós acorda do mesmo jeito, se arruma do mesmo jeito. Na hora que você vai ligar o carro é do mesmo jeito, na hora que você vai dormir é do mesmo jeito, você dorme do mesmo jeito, a cama vira um ninho por conta disso. É intenção, né, padre? Ser humano. Então, é instintivo. O que acontece com a religião? A religião, por isso que a gente fala, olha, eu gosto mais da igreja católica do que da igreja X, ou eu prefiro a igreja Y do que a igreja W, porque o rito daquela igreja se adequa instintiva ou inconscientemente a mim, ou não. Então, o rito, ele marca, quer seja o rito do batismo da Igreja Católica, ou até mesmo as exéquias que a gente tem, os ritos, eles vão nos ajudando a demarcar as fases da nossa vida. E por isso os ritos da igreja. Então, quando a igreja, por exemplo, nas exéquias, né? É muito interessante isso porque a pessoa está lá, em volta do defunto. E eu estou lá, não sei o que, falando, não sei o que. E a pessoa está voando, está borboletando. Quando eu pego e falo, agora eu vou jogar água benta, que é um sinal que lembra a água do batismo e que vai significar também o sepultamento da pessoa. Eu começo a jogar água benta, a pessoa, aí que a ficha cai, que a pessoa que está dentro do caixão gelada, Já era. Ela vai ser enterrada. Muitas pessoas ainda não têm. Aí a pessoa começa a chorar. É o rito. É o É o rito. desespero. É o rito. E a Igreja Católica sabe fazer isso muito bem. E Isso. vai se adequando, né? Até os anos 60, a missa era rezada em latim. Imagina hoje. Versus Del. Não tem como. Agora Tem como. veja que coisa interessante. Muita gente vira e fala assim, porque a missa era de costas para o povo. Essa é uma expressão infeliz ou de quem ainda não estudou sobre. Porque, primeiro, não é de costas para o povo, é versus Del. Porque o padre está virado para Deus, porque tinha o sacrário. E segundo, porque as igrejas antes eram todas construídas viradas para o Oriente, onde Jesus nasceu. Por isso que, então, o padre era virado para o Oriente junto com o povo para se remeter Contemplar a Deus. aonde Deus nasceu. Mas essa é a grande briga, eu acho que isso vai ter eternamente, né? Que a falta de conhecimento faz com que você julgue, né? E não tem uma linguagem adequada. Isso gera até guerra, né? Nossa, é Temos muito lugares no mundo aí complicado, que estão exato. guerreando Então, assim, por causa vai da religião, estudar, ler, depois você julga, né? Lógico, como o É. senhor disse, eu vou ter mais empatia com uma, você vai ter mais empatia com o ritual da outra, o outro vai ter mais empatia. Mas assim, você julgar, né? Porque, não, eu estou aqui porque lá o padre ficava de costas, né? E Não, sem entender o motivo, e isso é o que mais acontece O hoje ser em dia, humano, né? ele tá em constante transformação. E isso é o mais lindo do Sim. ser humano. E às vezes você não tem tempo da linguagem. Por exemplo, lá, o pessoal manda mensagem para mim. Padre,
A Vamos minha gravar mãe, um podcast. a minha mãe morreu. A minha mãe morreu. O senhor pode vir dar extremunção para ela? Aí eu pergunto assim, você está onde? Quem é você? Né? Você está onde? Eu estou aqui no velório da Santa Casa. Pronto. Aí eu já entendi. A pessoa não tem costume com as coisas da igreja. Eu não vou na hora pegar. Eu não vou dar uma aula de teologia para saber. Aí a partir disso eu já sei que ela não, primeiro que não é extremunção, não existe mais esse termo. Uhum. E segundo que não se dá unção dos enfermos para mortos, só se dá para vivos. Uhum. Então eu falo assim, olha, com quem estou falando, por favor? Ah, fulano. Olha, fulano, então, a oração eu posso fazer tal horário, qual é, não sei o que, e tal, e tal, e tal. Porque eu não tenho tempo. Pra ficar explicando ali E pra depois, ela assim, que aquilo ali não faz 90 sentido o que ela tá Ano pedindo. passado eu celebrei mais de 700 velórios na Santa Casa. 99% dos casos, eu não sei quem é que está dentro do caixão e nem quem são as pessoas. Para mim é uma novidade, né? Então, na hora que eu chego é que eu vou saber quem é que está, como é que tá. Não sei quem é, qual é a idade, principalmente, por exemplo, um dos tipos de velório mais impactante é de nascituro. Ah, São os dois de maior impacto, é nascituro e de suicídio. Uhum. Esses geram muito impacto na gente. Uhum. E é duro, né? Gente, Nicole, Estamos tá finalizando. acabando. Foi rápido. Calma que Foi tá rápido. acabando, ainda não acabou. Calma que tá rápido. acabando. É. Bem, agora sim, para finalizar, a gente gosta muito de pedir, né, para os nossos convidados que deixe uma mensagem, né, uma mensagem assim de impacto mesmo, uma mensagem que de repente aquela pessoa que está nos ouvindo, né, o telespectador, muda ali o mindset, vira uma chavinha e fala, caramba, é isso que eu preciso, né? Então, gostaria, doutora Armando, de começar por você agora nesse momento. Qual que é a mensagem que você pode deixar para as nossas telespectadoras, né, as mulheres aqui nesse momento, né, que eu acho que a gente está abordando muito essa questão da violência, né? Assim, é muito preocupante essa questão da Lei Maria da Penha, o fato de que as mulheres, elas levam muito para esse lado da agressão e esquecem que tem a questão, né, diversas outras questões que a Lei Maria da Penha também aborda, né, e faz com que elas Questão possam, social, sim, né? procurar os direitos delas. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento, deixe uma mensagem aí para as nossas Então, falarei telespectadoras. rapidamente. Em primeiro lugar, acreditar na justiça. Né? Primeiro ponto. Acreditar na justiça, nos ritos. É demorado realmente, mas a pessoa deve acreditar nisso, procurar as autoridades, começando pela polícia, delegacia de defesa da mulher, depois o Poder Judiciário, o seu advogado de confiança. Primeiro ponto. Segundo ponto, talvez o mais importante. A pessoa tem uma relação com uma pessoa violenta. Uma vez, duas vezes, três vezes. Esse camarada não vai mudar. Ele não vai mudar. Não adianta que não vai mudar. Ele pode melhorar um pouco, um dia, 2 dias. Ah, ele bebe, ele só faz isso quando ele bebe. Então, a mulher também, a que tem condição, lamentavelmente é triste falar isso, mas nem todas têm, de se posicionar e tomar um outro rumo para a vida. Porque ela está patinando em uma relação que não vai melhorar. Por quê? Porque aquela pessoa é daquele jeito, ela é violenta, ela tem problema de drogadição, tem problema com álcool, tem problema com o trabalho. Então a mulher fica ali acreditando ou as pessoas influenciando, só chegar a um ponto e falar, não dá mais, e virar a página e tocar a vida. Né? Claro, existem mulheres que não podem, não tem condição, ela não pode apanhar um ônibus sem depender dele, sem dar o dinheiro, senão ela não vai para lugar nenhum, nós sabemos disso. Mas aquela pessoa que tem condição, etc., talvez voltar para a casa da mãe, em outro local, mas a relação, aquilo se torna algo É doentio doentio mesmo. e ela absorve aquilo como algo natural. E não é natural. Então é isso. Em primeiro lugar, acreditar na justiça, nos ritos da justiça e também perceber que aquela relação para ela é tóxica e aquilo não vai sair do É lugar. bacana falar que existem lares de acolhimento para essas mulheres. Sim, inclusive da prefeitura, né? Inclusive da prefeitura. Da prefeitura. Então, essas mulheres que estão totalmente desesperançosas, existe sim um lar que acolhe a todas. Não, Equipamento. sim, acolhe a todas. Não, a gente Lógico sabe que que não. infelizmente não, mas busca. Sim. Quando busca o horizonte
abre, Sim. né? A pessoa que não tem dinheiro, claro, mas a mulher que tem dinheiro, tem a condição, trabalha, tenta ir para outro lugar, Sim, embora. claro. Porque Tem essa relação. muita informação também no Google. Se você Sim. jogar lá, violência contra a mulher, o que eu devo fazer, o que eu devo buscar, estou na cidade de Santos, estou na cidade de São Vicente, de Praia Grande, ali já tem, as prefeituras, elas estão disponibilizando, elas estão começando a se movimentar em relação a isso, né? Eu participei até de um podcast falando sobre isso. Você entra num site só de acolhimento para mulher. Então lá assim, ó, abuso, não sei o quê, exame de mama e tal. E ali você consegue saber qual é o próximo passo também, né? Então, para as pessoas que não conseguem ir direto no advogado, né? E direto Nem no... todas as pessoas têm condição. Exato, não Nem todas as tem, pessoas mas têm. vai ali no pequeno, vai no pequeno, mas se move se possível, né? Como Claro. você disse, realmente a gente sabe que, infelizmente, ainda não é todo mundo que tem essa condição. É Eu uma sei que a pena. gente está encerrando, mas eu vou fazer uma pergunta para os nossos bastidores, talvez ele tenha resposta. Pode ser? Nossos bastidores? O número de violência, a gente pode falar a função dele aqui? Não? Pode? Não? Então tá. Então, uma pessoa ligada à justiça também, só para ficar claro, né? Mas o número de feminicídios que chega e, na realidade, que chega de agressão e torna-se um óbito é muito grande? Não? Nessa região, né? Bom, mas com certeza em outras regiões é um número que Sim, porque aquilo começa pequeno, mas E vai poderá aumentando. acabar, desaguar em um e feminicídio. muitas vezes ocorre até o que aconteceu comigo, né? Na realidade, eu não sabia que aquilo era uma violência psicológica. A mulher só que eu não sabia. Mas tem pessoas que estão apanhando, sabem o que é, mas elas não Sim. vão pela dependência. Pela dependência econômica. E aí Sim. acaba que ela não chega lá, então ela já ocorre o crime antes, né? Agora, Padre, deixa aí a nossa mensagem motivacional, né? Porque a gente é um tema tão, né? Caramba, mas tem uma esperança, não tem, Padre? Deixa aí então essa mensagem para as nossas telespectadoras. Então, primeiro agradecer, né, a oportunidade, pelo convite feito. Imagina que Para isso, é mim um foi uma prazer. surpresa. Pensei que era só com nós dois. Ah! Na hora que eu cheguei, era... Mas A foi turma. bom, padre. Foi Foi ótimo. bom. Ah. Não conheci o doutor, foi uma Também gratíssima não conhecia o oportunidade. padre. Satisfação muito grande. E eu penso justamente como o doutor, faço minhas palavras dele, de que é importante perceber quem está ao seu redor, criar uma rede de apoio, de amigos, se informar, né? Se perceber com a maior de todas as dignidades, como filha de Deus, de resgatar isso e realizar os sonhos, os projetos, se perceber com essa dignidade. Isso é muito, muito importante. É Né? isso aí. Essa dignidade de se ver como filho amado de Deus, como filha amada de Deus, ninguém tem o direito de tirar. E quando a gente tem isso em mente e não perde isso de horizonte, a gente sempre tem motivos para se superar na vida. Deus Exato. abençoe. Que lindo, padre, Exato. que lindo. Nada como a fé, né? Que A lindo. gente Sim. tem que se apegar nisso. A fé sempre Acima vai de iluminando tudo. o nosso dia. É isso aí. Vamos encerrar, que esse podcast Vamos inicial encerrar. ficou enorme, mas foi ótimo, porque a gente falou de várias E eu coisas. ficaria né? muito mais tempo É, aqui, porque é. é um assunto realmente muito importante de se abordar, né? Bem, pessoal, nós gostaríamos de agradecer, né, aí a sua audiência aqui com a gente no Papo Aberto Mulher. Gostaríamos de pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, tá? Então a gente tem a rede social @papoaberto_podcast. Tem também o @ do Estúdio One, né, que é aqui onde nós gravamos o nosso podcast, tá? Então nos sigam, é de extrema importância. Nós canal também 19, passamos no né, canal gente? 19 da Vivo Fibra. Isso aí. Isso mesmo, tá bom? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido realmente um assunto de muita relevância aí para vocês e que a gente possa sempre estar ajudando, né, essa mulherada É bonita. isso. Muito obrigada, doutor Armando. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, padre. Acho que o que ficou aqui foi que o inusitado, duas pessoas de setores tão diferentes, de funções tão diferentes. Mas como se complementam, né? Olha, não é muito diferente não, viu? Se complementam. Não é muito mas diferente na não, viu? visão- A gente lida Ele com a lei entendeu, do ele entendeu, jeito. ele entendeu, não é muito diferente não. Mas com com a com a crença popular, são coisas que às vezes podem
bater, né? Pra quem não conhece, pra quem não tem entendimento, né, disso, dá a ideia, nossa, um advogado criminalista com um padre, É como interessante assim? como as pessoas depositam a confiança no advogado, no profissional, quando ela aparece com o problema. E no padre é a mesma coisa. É isso aí. No padre é a mesma É coisa. Então, isso aí. eu acho que esse complemento tinha tudo para ser um choque e foi super agradável. Trouxemos. E foi chocante. E Foi chocante. Trouxemos Pegamos todo mundo de vários- surpresa. Vários pontos. Ainda tem bom humor, né? Tem bom humor. Tem bom humor. E a Pô, foi gente. chocante, virou choque. Então, Ah, virou bombom. É verdade. foi muito bom o nosso episódio de estreia do Papo Aberto É isso Mulher. aí. Esperamos que tenha muito sucesso. E vocês foram peças fundamentais. E quando eu conheci o padre Denilson pelo WhatsApp, eu falei, padre, então no final, tal, o senhor faz uma oração, alguma coisa? Ele falou assim, sempre me pedem isso. Eu falei, ninguém mandou ser padre, né? Então agora, já que é o primeiro, olha que coisa linda. Por Tudo favor, bem. pra gente Deixar com a encerrar. nossa chave de ouro aqui. Ok. Isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que seja derramado sobre todos, sobre todas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ah, obrigada. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada. Foi um sucesso. Muito obrigado. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau.